Lelê. Ai, vamos falar desse jogo da Corinthians revolta. sai Falar do Yuri Alberto, que foi bem no jogo. Alexandre Pato perdeu gol. bem. Alexandre Pato não, Yuri Alberto. O último que bateu, vou colocar para uma enquete aí, eu acho que é legal, hein? Se o pênalti foi pior no Corinthians, o Alexandre Pato... eu acho que não daria. O Pato Tem umas consequências diferentes, né, gente? Jogo decisivo. Era um jogo decisivo. E até a personalidade de um, o crédito que tem um com a torcida e o outro não tem nem... E o Pato pra sair de lá foi complicado. Acho assim, a gente pode separar essa pergunta em duas partes. Qual situação foi pior? Evidentemente a do Pato. Mas qual foi mais Feia. displicentemente batido? O do Yuri Alberto. A do Yuri Alberto. O do Yuri Alberto, a bola quase não chega ao gol. Não, ele não conseguiu nem O cara tava gravar. sentado no chão e ficou esperando a bola chegar, assim, tipo... Não dá pra chamar de cavadinha. E o Rossi tirou o sarro, inclusive, depois, né? Então, assim, o do Yuri Alberto foi pior batido do que o do Alexandre Pato. Só que pelas circunstâncias do momento, pela importância do jogo, pelo que cada um significa pro clube, aí sim a situação do Pato ficou mais complicada. O Yuri Alberto conseguiu se redimir dentro da partida. Não, desculpa, não redimiu, não. Não, ele perdeu um monte de Eu acho que é assim, vamos lá. Ele conseguiu fazer... Se ele cobra um pênalti, Mário, desculpa. Se ele cobra um pênalti, o goleiro pra fora, na trave, goleiro defende, ele faz um gol no jogo, eu acho que ele se redime sim, tá? O que ele fez, diria o capitão Nascimento, você é moleque! Você não tem que usar essa farda. Isso aí não redime, não. Desculpa, até porque, claro que era outro jogo com aquele gol que ele faz, mas era outro jogo. E o Corinthians perde a partida. Mas ele chorou, olha lá. Nossa, o Luxemburgo também diria você é moleque, né? Mas assim, É isso, boa, Lelê. eu acho que ele teria se redimido se o gol dele tivesse dado a vitória pro Corinthians. Bem lembrado. Como não foi o caso, porque o Flamengo vira o jogo depois, não dá pra considerar o gol do Yuri Alberto, né, como se fosse assim uma redenção, Também como acho. se ele tivesse se redimido de fato, até porque o Corinthians do segundo tempo foi outro Corinthians, né? E um Corinthians que frustrou demais o torcedor. Assim como o Flamengo, né? O primeiro tempo do Flamengo foi nulo praticamente. Exato. O Flamengo, assim, né? Quando eu vi, porque a gente tinha essa disputa pela parte de cima da tabela, e aí a gente viu, a gente tava, já quando aconteceu o jogo entre Corinthians e Flamengo, o Palmeiras já tinha perdido e o Cruzeiro também. Então, o Flamengo já foi a campo sabendo da importância de vencer essa partida, porque era a oportunidade dele se distanciar, né, desses rivais que estavam coladinhos ali na tabela. Acho que por isso, pensando nisso, assim como o Abel também pensou, entrando com o time titular, mesmo vindo de um jogo desgastante pela Libertadores, o Felipe Luiz tentou fazer a mesma coisa, mas ele ainda poupa alguns jogadores. Ele entra ali, acho que com a base do seu time titular, que eram 6 titulares, né, no início da partida, e aí alternou os laterais, né, o Plata, que ele colocou o Carrascal para jogar junto com a Arrascaeta ontem. Enfim, foram algumas substituições ali para tentar dar um gás a mais no time e não ficar tão cansado. Só que ainda assim a gente viu no primeiro tempo que o Flamengo sentiu sim fisicamente, né, o desgaste do jogo na Argentina. Tanto é que errou tanto passe que não é de costume, né, o Flamengo errar tanto quanto errou em saída de bola, né, o próprio Arrascaeta, o Saúl, que se cansou muito na Argentina porque foi um dos que mais tentou, que teve chances lá, tava se arrastando em campo também no primeiro tempo ali em Itaquera, e o Corinthians conseguiu ser superior, né? Mesmo o Corinthians tendo um meio de campo com 4 volantes, não tinha nenhum armador. Quem estava fazendo essa função de armação era o Bidon, que inclusive jogou bem ontem. E o Flamengo, ao contrário, aí com 2 meias, porque usou o Carrascal junto do Arrascaeta. Quando a gente olhava para essa escalação, a gente pensava o quê? O Flamengo vai ficar mais com a bola, porque tem mais qualidade, né? Tá com 2 meias ali, enquanto o Corinthians só tem volante nesse meio de campo. Mas na prática, surtiu um efeito diferente, porque o Corinthians conseguiu ser mais combativo nesse meio de campo, né? O Flamengo realmente estava cansado, errou muito. E aí o Corinthians conseguiu então essa superioridade, ficou mais com a bola, teve oportunidades, podia ter virado o primeiro tempo, pelo menos com 2-0 no placar. Se o Yuri Alberto não tivesse perdido as oportunidades que perdeu. Além do pênalti, ele erra duas chances cara a cara com o goleiro, né? Ele recebeu 2 bolas ali. Então, uma foi na trave, inclusive. Infelizmente, o Corinthians não conseguiu converter essas chances, né, essa superioridade que teve no primeiro tempo em gols para, de fato, né, construir um placar aí que pudesse segurar no segundo tempo. E aí, no segundo tempo, tudo mudou, né? Não, e outra coisa, Lelê, é aquela coisa que se você tem um time que é inferior,
e o improvável do futebol às vezes te faz, mesmo ser inferior, a ganhar de um time que é melhor, como poderia ter sido o caso ontem, você tem que ser cirúrgico. Sim. Abrir o placar num pênalti, não fazer essa molecagem que fez o Yuri Alberto. São 2 chances claras. Você guardar as oportunidades para você ter um placar elástico, para que você não sofra tanto na hora de segurar o resultado. Porque aí o Corinthians, ele abre o placar, obviamente, no segundo tempo, só que ele já abre o placar com o bico do time aberto. Porque logo em seguida, o Dorival começa a mexer. E aí, se você compara com as mexidas do Flamengo, dá até dó. Sim. Dá dó. Pô, o Flamengo coloca 2 laterais de Copa do Mundo em campo. E um pra jogar de zagueiro, que é o Danilo, com o Alexandre. Aí entra o Luiz Araújo, aí o Jorginho, um jogador de seleção italiana, e o Plata, titular. E aí o Carrascal vira um falso 9, o Flamengo faz uma mudança, e enfim. E o Arrascaeta, que dispensa apresentação, pra mim, é o melhor jogador disparado do futebol brasileiro, chama-se Arrascaeta. É o cara que... Que sempre marca contra o Corinthians. Não, e não é. Contra todo mundo ele marca. Ele marca contra todo mundo. É impressionante como ele joga futebol, como é decisivo. Ele é muito bom. Como ele é decisivo, é impressionante. O Flamengo tem uma peça que ele não pode perder, eu falo isso há tempos. Há tempos. Se o Flamengo quiser terminar o ano campeão de 2 competições, preserve um Arrascaeta. Porque se, infelizmente, por alguma circunstância de cartão, tiver uma pequena lesão muscular, alguma coisa, em algum jogo importante esse cara não jogar, o Flamengo não ganha. Eu só queria entender uma coisa, eu faço encanto, desculpa te incomodar e te interromper, mas a Lelê pode me ajudar. Quem era o marcador do Arrascaeta que ofereceu todo o espaço para ele dominar a bola e fazer o gol? Michael, né? Porque assim, com toda a qualidade que o Arrascaeta tem, deveria ser um alerta constante para os jogadores que estão perto dele na marcação não pode andar. Encostarem nele, mas vocês perceberem, se vocês olharem o gol, se a gente conseguir passar o gol do Flamengo e do Arrascaeta, quando ele pega a bola mais ou menos na marca do pênalti, não é que alguém encosta nele, pelo contrário, o marcador dá mais espaço, vai pra trás e vira as costas foi ainda. A defesa inteira do Corinthians afundou. Mas tem um específico que fica... Tem um específico, o Michael tá aqui fazendo a cobertura, ó. Ele larga... Olha que não, foi o Bidon que tentou... O Bidon... É que o Bidon veio de trás. Não, todo mundo errado. A defesa do Corinthians como um todo, ela se afundou dentro da pequena área. Dentro da área e ficaram parados ali. Mas deveria ter sido o Michael. Deveria ter sido o Michael. Exato, o Michael tava no outro marcador, era pra ele estar ali na entrada da área. Você que o Arrascaeta é tão bom que às vezes ele também tem a missão facilitada pela incapacidade dos marcadores. O Michael foi ajudar o... nada aí. O Bidon chegou. Fizeram linha de toque dentro da área. Uma defesa mãe. Por trás, né? Uma defesa mãe. Foi ridículo. Foi um gol de churrasco. E aí você pega o segundo tempo no Corinthians, entra. Kaká. Aquele. Pô, Vitinho. O Vitinho até que chutou uma bola com perigo lá. Perigosa, mas não é. O Thales Magno que tá Pelo amor de São Benedito. O Thales Magno Como é que chutar? O meu sonho a torcida pode ter N restrições ao Romero, alguns sim, outros não. O Romero não pode ser banco do Thales Magno. O Thales Magno joga de terno. Assim, peraí. O Romero também não pode mais ficar Não, tudo bem. Mas pra entrar o Thales Magno, bota o Romero. Não bota nenhum dos dois. Thales Magno joga... É que não tem ninguém. Põe na base. Assim, Thales Magno joga de terno. Só falta o algodão no nariz. Que é o Moro. Que isso? Aliás, sabe que ele ficou assim depois da cirurgia, né? Da mão do contrato? Não, do parto da mãe dele. Ele cuidei da obra. Ele quis cobrar. Quando ele chegou, ele fez gol, jogou bem. Quando ele assinou um contrato novo maior, aí... Mas na verdade ele era uma reserva de luxo. Você sabe que deu? Parece que aconteceu com o Thales, porque ele começou o Paulista muito bem. Inclusive ele era artilheiro do time. Então. E depois quando ele é sacado... Aí parece que desmotiva. Não, ele sempre foi um reserva de luxo, porque mesmo quando ele chegou, ele entrava, né? Ali no segundo tempo fez uns gols. Mas a questão toda é que assim, quando aperta o bico do Corinthians, abre o bico o Corinthians, ele tem isso de opção. Aí, meu amigo, você despenca o nível. E o Flamengo, quando abriu o bico do time, ele colocou 5 jogadores de seleção e o time cresceu 80 degraus. Mas então, aí, assim, assim, é complicado. Tudo bem. Né? A gente entende essa disparidade que existe entre elenco de Flamengo e elenco do Corinthians. E aí eu acho que isso, por exemplo, não é uma culpa que dá pra gente colocar no Dorival. E isso só potencializa o Yuri Alberto. Sim. As besteiras que ele fez. Sim. Sabendo que isso é no segundo tempo. É claro que
quando você vai enfrentar o líder do campeonato, um time que você sabe que é qualificado como o Flamengo, você não pode dar os vacilos que o Corinthians deu. Claro, as lógico. oportunidades que você teve, você tinha que ter convertido, não só o pênalti, né, que vai pra conta do Yuri Alberto pela displicência mesmo, a forma que bateu. Eu sou da seguinte opinião, gente. Fazer graça em batida de pênalti, seja a paradinha, seja a cavadinha, é pra quando o jogo tá resolvido, tá 4-0, você quer fazer uma graça? Beleza, você não vai alterar em nada depois do resultado do jogo. Tá. Agora, pô, 0-0, você querer inventar isso aí, pra mim é absurdo, inclusive tinha que ser multado o Yuri Alberto. Mas como é goleiro que todo mundo sabe que pega pênalti. Na hora de ter gatilho, né, pra quantos gols você faz, na hora de ter bicho, não sei o que, os caras têm. Aí, e quando prejudica o clube? Fica pra quem, né? Por que ele faz isso, Lelê? Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que pra ele... Não vai mudar em nada. Não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Se fosse o garoto da base, Lelê, que tivesse subido agora. Sim, exatamente. Olha, porque ele tem, de certa forma, ele tem um crédito. Estranheza, né? Porque o Yuri Alberto não é do perfil do Yuri Alberto não é, ser assim, cara. Pô, ele sempre bateu o pênalti dando uma porrada na bola. Exatamente. Cara. Porque, por exemplo, a gente falou do Romero. O Romero, no ano passado, a gente colocou o pênalti, comparando com o pênalti do Pato, né, no Grêmio. Mas o Romero, no ano passado, perdeu um pênalti que o John, do Botafogo, defendeu. E o Corinthians estava numa situação muito ruim no campeonato e precisava daquele gol de pênalti, e o senhor Romero bateu o pênalti displicentemente, fazendo aquela paradinha que também é ridícula, né? Aquele pulinho, melhor dizendo, não é a paradinha, é o pulinho que também eu acho ridículo. Agora, não é do perfil do Yuri Alberto bater um pênalti assim. Engraçado que ele tinha perdido o pênalti contra o Palmeiras, que ele bateu firme, né? E ele não, obviamente que a torcida, fica chateada tal de ter perdido o pênalti, sim, contra o Palmeiras, mais ainda. Mas ele bateu o pênalti com segurança. Sim. Agora, esse daí não. Eu nunca vi o Yuri tentar fazer isso. Nunca vi o Yuri tentar fazer isso. Continue assim, Yuri Alberto. Não sei o que se passou na cabeça dele. Deu um tilt. Mas só pra... Pode falar, Lili, pode falar. Eu concordo com o Facim que existe essa diferença dos elencos, né? E quando o Corinthians começa a ter que mudar e o Flamengo coloca os seus reservas, que tinha até titulares também no banco, tem sim uma grande diferença. Mas eu acho que a gente não pode também isentar o Dorival Júnior da culpa pelas péssimas escolhas que ele fez ontem. Porque assim, gente, o Thales Magno já tem uns 20 jogos que ele entra e ele é um a menos em campo. Você colocaria quem? Ele erra tudo, alemão, tudo. Eu colocaria qualquer um que tem no banco, menos o Thales Magno. E olha que tem Kaique, que vinha sendo titular na lesão do Memphis, ali junto do Guinegão. Aliás, o Thales Magno era banco pro Kaique. Então, pra mim, não faz sentido. Cadê a coerência do Abel se ele escolheu o Kaique pra ser titular junto ao Guinegão nas lesões de Memphis e Yuri, e agora ele coloca o Thales e deixa o Kaique no banco sem ser utilizado? Não faz sentido. Vitinho, que chegou e vem sendo muito mais produtivo também em campo do que o Thales Magno. Dieguinho, mais um garoto da base que pelo menos tenta, se esforça, faz alguma coisa. Qualquer um desses três deveria ter entrado antes do Thales Magno. Porque assim, pode ser que o Thales Magno esteja treinando muito bem, digamos, né, que esteja. Porque não é possível ele preferir o Thales Magno ali. Alguma coisa esse cara tá fazendo no treino. Só que ainda assim, gente, leão de treino sempre existiu, né? O problema é o que você faz em jogo, em campo, porque treino é treino, jogo é jogo. E já são 20 jogos, eu juro por Deus, não é um recorte pequeno. Não são 3, 4 jogos que ele tá mal, são 20 jogos. E o Dorival sabe disso. E no gol que ele fez recente contra o Ceará, se eu não me engano, quase que ele erra em cima da linha. A jogada inteira do Carrilho, ele tava lá, ele só empurrou pra dentro e quase errou. Uma das últimas partidas do Carrilho antes de se também. machucar, né? O meu sonho é ver o ataque Sousa, Thales Magno e Rony. Agora, o Loebelin, pra fechar esse assunto, o Corinthians reclamou muito do segundo gol do Flamengo. Sim. Se a bola teria saído. Sim. Saído não, que teria sido lateral pro Corinthians. Agora, vamos supor que tenha sido lateral pro Corinthians. Se tivesse sido, o VAR não tem que entrar. Não, porque quando a bola sai, você encerra o lance. Exato. Acabou ali. E cobrou um outro lance. E a bola tava naquele conezinho do lado ali. Quando o assistente rapidamente dá o ataque, a bola ao Flamengo, o cara vira, pega a bola e cobra, tá certo? E bateu no pé do Plata. A impressão que dá pra mim foi lateral pro Corinthians. É lateral pro Corinthians. Agora, todo mundo não pode parar, também gente que parou no lance. Sim. O que não pode acontecer, tá? É o pós-jogo, tá? O pós-jogo.
Eu espero que o Dorival e o Hugo, porque o Hugo tá enxergando uma barbaridade, hein? Porque do gol, com o jogador cobrindo o outro, ele enxergou que a bola era pro Corinthians, parabéns pro Hugo Souza. Só que não pode acontecer o que aconteceu lá embaixo. Dentro dos túneis, né? O Hugo Souza e o Dorival foram pra cima da arbitragem, forte, reclamando, e o árbitro, eu espero que o Wilton relate realmente o que aconteceu, eles têm que ser denunciados no tribunal. Mas o Gustavo Henrique estava no lance, e o Gustavo Henrique reclama logo de cara. Sim. E aí, às vezes, pelo perfil do jogador, eu vou falar, eu acho que o Hugo Souza comprou a briga do Gustavo Henrique. Mas você não pode comprar uma briga se você vê. Não, mas peraí, tem ocasião que você fala assim, pô, o cara tá reclamando tanto, e esse cara não é de reclamar, que você percebe. E o cara deve ter falado, ele deve ter falado assim, ó, baixinho, tapando a boca, falando assim, olha, Hugo, era lateral nosso, cara. Era lateral nosso. Mas ele tava aqui, não foi lá embaixo. O Gustavo Henrique tinha certeza que o lateral do Corinthians era lateral pro Corinthians. Tanto pela reação do Gustavo Henrique no lance, ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Pô, bateu o lateral? Tudo bem. O próprio jogador do Flamengo sabia, tanto que ele bate rápido, ele foi malandro. Você quer saber, o Plata foi malandro. Foi. E sabia que o lateral era pro Corinthians. E o Corinthians foi sim prejudicado nesse lance. Lógico que foi, mas nada. Mas a reclamação do Corinthians era o VAR analisar o lance. Aí o Dorival, gente, é triste, hein? Aí é desconhecimento de... Exatamente. É triste você ter treinador num time como o Corinthians, um Dorival que veio de uma seleção brasileira, com a história que tem. Meu amigo adora o Dorival. Passa vergonha. Mas não pode falar... É constrangedor. Exatamente, a palavra é essa, é constrangedor, porque você mostra esse conhecimento. Eu discordo, Bica, 100%, que o fato de fulano falou que viu a reação do tal, não dá o direito do Bruno, do Hugo, já nos vestiários chegar e fazer o que fez. Tá certo? O jogo já tinha acabado, ele pode, e espero que seja assim, ele tem que ser denunciado, porque tem imagem. E aí, inclusive, o auditor da CBF, se o árbitro não relata, pode indiciar o árbitro, por prevaricar no que aconteceu nos vestiários. Que é claro, eu também concordo com o árbitro. Pra mim, a bola era do Corinthians. Por esse ângulo tá muito claro que a bola bate por último no E ela vem reto. Uma coisa bate no bico. Bate mesmo. Uma coisa é o Corinthians Agora tem gente aqui também falando, o Sandis Mafra... Uma coisa é o Corinthians ser prejudicado, outra coisa é a regra. Tem outro ângulo. A regra, infelizmente... Que mostra que bateu no Gustavo Henrique. A regra, infelizmente, ela é recomeço de jogo lateral. Acabou. Não, o VAR não podia mais fazer nada. Não, realmente. Não pode fazer nada. O erro que o Corinthians pode reclamar é o erro do Bandeira, que estava ali em cima do lance e não viu. Né? Agora o VAR, realmente, depois que o Plata, malandramente, né, ele já cobra rápido ali o lateral, porque ele sabe que depois disso ninguém mais pode voltar atrás, aí o VAR não tinha como fazer nada.